Bem-vindo ao nosso novo episódio, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje vamos falar sobre erros que comumente são cometidos. Todos nós, ao longo dos anos a praticar magia, cometemos erros. E são esses erros que nos fazem crescer, que nos permitem experimentar novas coisas e que muitas vezes levam a fazer com que nós consigamos realizar grandes descobertas. Contudo, existem alguns erros que são cometidos pela maioria das pessoas, isto no início, que são facilmente evitados e que ajudam muitas vezes a conseguir produzir os resultados se não cometer esses erros. Neste episódio temos também um ritual secreto e o ritual secreto deste episódio vai ser como evitar fugas de energia de sua casa que provocam um desgaste energético e muitas vezes minam a sua espiritualidade. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho PhD em Ciência Metafísica, sou frater superior da Ordem Rosa Celeste e Orauto Odrai. Pode baixar no meu site o Guia Essencial de Magia Financeira. Se tiver alguma dúvida como encontrar aqui o conteúdo do canal, no Pinterest tem o conteúdo aqui do canal, ou pelo menos algum, organizado de forma a que seja mais fácil para si procurar apenas aquilo que lhe interessa. Já que temos muito conteúdo diferente, então vai lá e consegue encontrar de uma forma muito mais organizada. O medo é o primeiro erro. O medo pode ser um superpoder e ao mesmo tempo um grande carrasco. Enquanto que o superpoder ele impede que cometa erros, por exemplo, consegue fazer com que corra mais rápido em situações de perigo. Mas ele também tem o poder e a capacidade de impedir de alcançar aquilo que deseja. Se pratica magia e o sistema que você quer praticar lhe faz sentir medo, é primordial que não faça esse sistema. É melhor escolher um sistema que se sinta bem à vontade com ele. Existem muitos sistemas mágicos, eu estou sempre a falar isso, mas é uma coisa que às vezes vemos pessoas a tentar praticar um sistema mágico que não tem nada a ver com ele, simplesmente porque alguém lhe disse que aquilo era melhor para praticar. Provavelmente, se não se sente bem com aquilo, não vai conseguir ter bons resultados. Então, utilize o medo como um mecanismo em que diz: se eu sinto medo aqui, talvez seja a altura de procurar outro tipo de magia. Se sente medo de trabalhar com entidades de esfera negativa, trabalhe com entidades de esfera positiva. Se sente medo de trabalhar com demónios, trabalhe com deuses. Seja qual for o sistema que escolha, é importante que se sinta bem com ele. Em cada local que faz magia, ele tem uma energia própria, um éter particular, que pode ser adicionado aos rituais. Muitas vezes ele é canalizado de forma acidental, simplesmente fazendo lá o ritual ou depois entregando lá o ritual. Contudo, isso é possível ser canalizado de forma propositada. Há alguns locais onde se pode fazer magia e que têm efeitos interessantes, por exemplo, cemitérios, jardins, florestas, estações de comboio, hospitais, casas abandonadas, casa de banho e o seu próprio quarto. Antes de fazer um ritual em qualquer um destes locais, é sempre importante pensar o que é que isto significa. Se pensar nisso, o que é que isto significa, vai entender se pode ou não fazer o ritual naquele local. Por exemplo, o comboio, estações de comboio, pode ser utilizada para acelerar acontecimentos, pode ser utilizado para movimento, para negócios, tudo que está ligado aos comboios. Portanto, se fizer um ritual numa estação de comboio ou colocar depois lá alguns ingredientes, dependendo do ritual, consegue fazer com que tenha mais rapidamente resultados. Grande parte dos rituais pode fazer eles dentro de casa, salvo algumas exceções em que isso não é possível. Isso tem a ver com o tipo de entidades que está a trabalhar. Praticamente só existem dois tipos de entidades que não se pode fazer dentro de casa, a maioria das outras pode fazer dentro de casa. Caso não se sinta bem a fazer dentro de casa, pode simplesmente no final do trabalho ou ritual, ou da obra, como preferir utilizar o termo, faz uma limpeza de chão e depois toma um banho de limpeza energética. Sempre que faz uma oferenda à entidade, deve ser o que a entidade está a pedir e não o que quer dar. Evite fazer oferendas aleatórias, pois as mesmas podem fazer com que outros seres se manifestem em vez daquilo que está a tentar chamar. Isto é muito importante. Às vezes vemos situações em que as pessoas fazem oferendas que não têm nada a ver com aquilo que a entidade disse, ou aquilo que a entidade quer para conseguir trabalhar dessa forma,
ou simplesmente aquilo que a entidade quer como pagamento pelos seus serviços. Tem aqui um caso muito interessante de uma conhecida minha que ofereceu sangue de boi a um espírito olímpico e em pouco tempo o ser que ela tinha lá era um djinn daqueles do cemitério. O que aconteceu aqui foi que em pouco tempo os filhos dela estavam doentes por causa da entidade que lhes estava a drenar a vitalidade dela. Daí ser essencial entendermos o que é que nós estamos a oferecer, a quem estamos a oferecer. Portanto, evitar sempre dar ofrendas por vontade própria, a menos que saiba exatamente que a entidade aceita aquilo e é isso que vai utilizar para conseguir realizar o seu pedido. Evite ter demasiada informação sobre magia e pouco conhecimento. Um exemplo simples que é a forma mais fácil de entender isto. Vamos imaginar que alguém começa a aprender goética e passa a pensar que toda a magia precisa de ter um círculo. E isto acontece muitas vezes, não é algo hipotético, não. É um erro que acontece muitas vezes. Não só no caso, por exemplo, da goética, mas também na Wicca também temos muito isso. É importante lembrar que praticamente existem poucos sistemas mágicos que usam círculos de proteção. A maioria dos sistemas mágicos não usa porque trabalha de outra forma com as entidades, trabalha de outra forma o processo mágico. É muito importante entender que aquilo que pode ser essencial para um sistema mágico funcionar de forma correta, noutro sistema mágico pode ser exatamente isso que o cause os danos. Então temos de ter sempre em atenção aquilo que estamos a utilizar. Não misturar sistemas mágicos se não sabemos exatamente o que estamos a fazer. Daqui a pouco vamos então falar sobre o ritual secreto para evitar fugas de energia de sua casa. Velas. Velas podem ser utilizadas para várias coisas e de várias formas. A forma mais simples de utilizá-las é como catalisadores, como por exemplo no caso do Udu, em que vemos rituais magníficos, sobretudo porque as velas são aqui utilizadas como catalisadores. Elas podem também ser utilizadas como ofrendas, assim como portais de comunicação com outras dimensões. Quando são usadas como catalisador, elas podem ou não ser queimadas até ao final. Aqui vai depender de algumas situações. E também da vontade do operador. O operador é quem faz magia. Quando elas são utilizadas como ofrendas, elas devem ser sempre queimadas. Salvo alguma exceção, elas devem ser sempre queimadas e devem ser sempre da melhor qualidade possível. Está a oferecer algo para pedir algo. Se não oferecer algo do melhor, não espere receber o melhor. Comunicação com outro plano. Elas podem ser apagadas. Não se usa velas quebradas ou velas com defeito. Também aqui, salvo algumas exceções, porque não existem situações em que nós precisamos delas. Mas nunca ofereça uma vela quebrada a uma entidade que quer pedir um favor para si. Nunca. Pêndulo é um instrumento fácil de comunicação com o plano espiritual. Contudo, essa mesma facilidade também é o seu inimigo, já que ele pode ser influenciado facilmente por outras entidades. Se está a comunicar-se com uma entidade, corre o risco de receber informação de outras entidades que não têm nada a ver com aquilo que está naquele momento. Às vezes, entidades a prejudicá-la. Daí ser essencial criar uma blindagem energética, criar um ambiente energeticamente positivo para que apenas entidades positivas se consigam manifestar. Tem um caso interessante que é de uma mulher que utilizou o pêndulo para descobrir uma suposta traição do marido. O marido alegava que nunca tinha traído ela, mas ela insistia nessa situação, que o pêndulo nunca errava. Eles acabaram por se separar e anos mais tarde ela descobriu que o marido estava a ver com outra senhora e que tinha sido essa senhora que tinha feito um trabalho de amarração nele. Ou seja, a conclusão disto tudo é que, ao que tudo indica, o pêndulo tinha sido influenciado pela amarração que aquela senhora tinha feito. Daí ser essencial, como eu já tinha dito, fazer uma blindagem energética no local ou não utilizar o pêndulo. Eu sei que o pêndulo é muito utilizado, já que ele é muito fácil para se comunicar com os seus guias, mas tem que ter cuidado para que realmente esteja a falar com os seus guias e não com outras entidades. No ritual secreto de hoje vamos então falar sobre duas formas de evitar o desgaste energético da sua casa. Em vez de uma, vamos falar sobre duas. Ambas estão relacionadas com a sua casa de banho, onde ela drena a energia. Para evitar isso, pode desenhar na porta um pentagrama com água e sabão rosa, isto da parte de dentro, ou se preferir uma solução mais permanente, pode
pintar a porta de preto. Como pode ver, é muito simples, mas é ideal que faça algo do género quando está, sobretudo, a fazer trabalhos de prosperidade. Estes grimórios, assim como aqueles que tem no site, eles têm tudo o que precisa para realizar magia em total segurança e, sobretudo, para ter resultados sem precisar de mais magia para além do que está nele. Por exemplo, Grimório da Apolo, Grimório da Lilith, são dois trabalhos que têm tudo aquilo que precisa para trabalhar com estas entidades em total segurança e conseguir produzir resultados. O bom disto é que não precisa de pensar se falta alguma coisa, não. Tem ali tudo aquilo que precisa, simplesmente tem que colocar em prática para conseguir produzir os resultados. O link para eles está na descrição deste episódio. Um abraço forte e até o próximo episódio.